Shalom, queridos, graça e paz, Escola de Ativação e Unção Libertadores do Reino. Vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te engrandecemos porque Tu és Deus. Te louvamos porque o Senhor é o Deus de todo o universo. A Sua palavra diz que os mundos foram criados pelo poder da Sua palavra. Senhor, nessa oração queremos liberar decretos e lançar decretos sobre a vida dos irmãos, Pai. Pai, que tudo aquilo que já está pronto. A Sua palavra diz, ó Pai, que a nossa oração ela deve ser um modelo, Pai, declarando que aquilo que no céu é feito, a vontade do Senhor que no céu é estabelecida, assim ela seja feita na terra. Nós queremos, Pai, usar autoridade de domínio. Queremos convocar, Pai, para que o céu desça, para que a Tua vontade desça e o Teu nome seja glorificado. Fica conosco mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 37. Mateus 9, 37 diz assim: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Querido, preste atenção em algo. Nós temos recebido de Deus. Eu falo com pessoas aqui que receberam tanto de Deus e se eu perguntar para você se você quer ser usado por Deus, você vai dizer que quer. Você vai dizer que a sua vontade é que Deus te use, que Deus faça através de você. Eu quero te dizer que esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento onde a voz do Senhor está gritando, onde a voz do Espírito está gritando, e a palavra que está saindo da boca dele é: Senhor, envie mais trabalhadores para a sua seara. O Senhor, ele é tão maravilhoso, queridos, porque a Bíblia diz que certa feita, o trabalhador, o dono daquela seara, daquela plantação, ele foi procurar pessoas para trabalhar para ele. E ele chamou pessoas em 3 horários do dia: manhã, tarde e começo da noite. E o coração daquele homem foi tão generoso, ao ponto de pagar o que pagou para o primeiro, que chegou primeiro, que trabalhou até mais. Ele pagou para o último do mesmo jeito. Ele fez como ele quis, porque a disponibilidade é que o reino está precisando. Nós lemos esse texto e se você pegar o capítulo 9 de Mateus, do capítulo 9, do capítulo 8, Jesus ele está numa missão. Observe que o verso 35 diz que Jesus percorria as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus não está pregando o evangelho da salvação. O que nós vemos hoje, dentro de alguns lugares acontecer, é o evangelho da salvação. As pessoas estão lutando, estão fazendo campanhas, propósitos pelo evangelho da salvação. Mas existe o evangelho do reino. E o evangelho do reino é um evangelho acompanhado de sinais, acompanhado de curas, acompanhado da manifestação do poder de Deus. Observe que Jesus, vendo a multidão, ele teve grande compaixão. Ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele se compadeceu. E a Bíblia diz que ele começou a curar todo mundo. Ele curou todos os que vinham até ele. De maneira nenhuma voltavam com as enfermidades. E Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: olha, a seara é muito grande. Há muito trabalho para se fazer. Lai choheb de plove a citre for que manto plove.
Talvez você diga, olha, eu não sei curar. Eu não tenho essa coragem de ir orar por cura. Mas você tem um talento especial. Você consegue falar com pessoas, você consegue, por meio de mensagens, tocar o coração de pessoas. Você consegue louvar a Deus e o louvor tem falado com vidas. Você consegue servir, ajudando de alguma forma, seja direto ou indireto. Mas eu quero que você entenda que há algo especial em você. Há algo especial em você. E como a Bíblia diz, a seara realmente é grande. Esse campo é muito grande, é muito vasto. O Senhor, Ele já nos concedeu as ferramentas. Ele já nos concedeu os dons espirituais para que possamos operar o que é necessário. Mas nós precisamos criar uma consciência de que esse é o nosso momento. A consciência de que essa é a nossa hora. Precisamos entender quem somos e aonde estamos em Deus. Quando vão perguntar para Jonas, eles vão fazer algumas perguntas dizendo: quem é você? De que povo que você veio? E quem é o seu Deus? As perguntas básicas é saber quem você é. Você realmente sabe quem você é? Você sabe que você tem uma identidade? Você sabe que você tem uma identidade, que você não é um Zé Ninguém, mas que você possui um pai, que você possui irmãos? De que povo és? Qual é o seu povo? Qual é a nação que você veio? Qual o idioma que você fala? Qual é a cultura do seu povo? O que vocês plantam, o que vocês colhem, o que vocês vivem, o que vocês fazem? E por último, que Deus que você serve? Que Deus que você tem servido? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de já. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o impossível, queridos, só acontece quando há uma disponibilidade da terra. Deixa eu abrir o coração para você e dizer que nós fechamos o ano passado, como outros anos, impartindo, liberando a unção, liberando os dons, ensinando. E este é o momento que nós precisamos colocar em prática. Este é o momento que nós precisamos começar a fazer o que não fizemos antes. Começar a usar. Deixa eu dizer para você, existem pessoas te esperando. Existem vidas te esperando. Hoje o reino dos céus, ele é uma seara que é muito grande. Mas poucos são aqueles que querem trabalhar nessa seara. Poucos são aqueles que querem colocar as suas mãos no arado. Porque colocar a mão no arado não é fácil. É você andar na contramão do sistema. Só que a gente não pode valorizar só essa parte que é espinhoso, é doloroso. Quando nós colocamos a mão no arado, querido, nós temos a possibilidade de ver o solo que nós estamos trabalhando. Nós temos a capacidade de ver toda a desenvoltura e toda a graça da ferramenta que Deus colocou na nossa mão para abrir essa terra. Nós temos a graça de poder sentir, de sentir a chuva descendo. De sentir a chuva descendo, aquele cheiro de terra. Você tem a graça de olhar as sementes e saber qual está melhor para o plantio. Qual semente é o tempo dela ser plantada? Você sabia que até isso existe? Sementes têm um tempo certo para ser plantado. É maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso servir a Deus. E o Senhor, Ele está ecoando a voz, e a voz dele está saindo pelos meus lábios neste momento.
E eu quero que você ouça Deus dizer para você que a seara é grande demais, que só o pastor sozinho não vai dar conta, só o apóstolo sozinho não vai conseguir, só os profetas sozinhos não vai dar, vão ser perseguidos, os evangelistas, os mestres. O reino do céu não é um lugar onde se faz sozinho. Por mais que hoje muitos fazem monopólio do poder de Deus, por mais que hoje muitos querem cobrar para manifestar o reino do céu, querido, o reino do céu está acima de valores. O reino do céu está acima de medidas humanas, está acima de cálculos humanos. Mas eu digo para você, é uma área muito grande. E eu digo para você que há uma habilidade extraordinária dentro de você. Talvez você não conheça o poder que você tem. Talvez você ainda não acreditou o suficiente, ou você não colocou à prova para ver a capacidade que você tem. A Bíblia diz que Gideão, ele tinha tanta capacidade, tanta graça, tanta sabedoria, que no momento que foi necessário, ele começou a amassar o trigo no lagar, onde era local de amassar uvas. Você entende isso? A capacidade no momento de dificuldade de você se mover, de você ter uma estratégia de Deus. Eu falo com pessoas aqui que estão recebendo sonhos proféticos, direções de Deus. Não é a voz da sua cabeça que está falando, é o Espírito que está soprando em você. É Ele que está dizendo para você, vai na casa de fulano, de ciclano, vai na casa daquela pessoa. Ora por aquela pessoa. Quando você se disponibiliza a servir o reino do céu, há uma grande comissão que vai te acompanhar. A Bíblia diz que os irmãos, os santos, eles estarão em oração pela tua vida, estarão orando pela sua vida. A Bíblia diz que bendita será a tua ida, bendita será a tua vinda. A Bíblia nos dá tanta informação daquilo que Ele tem reservado, que Jesus vai usar aqui de grande compaixão, mas Ele vai dizer algo. Eles andavam desgarrados, como uma ovelha que não tem pastor. Locais que não têm autoridade espiritual, as pessoas estão doentes. Locais onde não tem autoridade espiritual, tem ovelhas, mas as ovelhas estão doentes. E aí Jesus te chamou, te capacitou, te deu os dons. Uma grande amiga minha, uma apóstola já, ela perguntou para mim se eu conhecia alguns avivalistas, pessoas de caráter para levar na igreja dela. Eu falei que não, dá para contar na mão os que têm caráter. Dá para contar na mão os que estão manifestando o reino dos céus. E mesmo assim dá uma seleção. Alguns querem aqueles que estão em evidência. Os que não têm nome, os que estão por trás da arquibancada, não são vistos, não são lembrados por homens. Há um ditado que eu estava numa igreja que o pastor sempre dizia: quem não é visto não é lembrado. Mas essa figura só se pega para homens, porque homens precisam mostrar alguma coisa. Homens precisam estar no lugar para fazer alguma coisa. Os homens precisam estar motivados ou debaixo de olhares de alguém para fazer. Na verdade, fazem com o coração de servo, porque o coração de servo sempre vai esperar alguma coisa em troca. Mas quando você tem um coração de filho, você serve como filho. Não importa onde você está, se as pessoas vão te ver ou vão deixar de ver. Os maiores acontecimentos e as maiores revelações não vieram no meio das multidões. Vieram no secreto, vieram onde ninguém vai, onde ninguém estava. Oh, ralabassur, rebiande plousa, bande keple forca manto. No lugar onde já estava juntando teia de aranha, porque fazia tempo que não tirava um tempo com Deus, um momento de oração, um momento de busca. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a tomar essas ovelhas
que esteja disposto a fazer algo. A Bíblia diz assim que houve um momento que Deus falou: suscitai uma guerra santa, provocai uma guerra santa. Meu pai havia falado isso esses dias atrás. E tem coisa que a gente tem que provocar. Tem coisas que você precisa provocar, você precisa colocar a mão, você precisa ir. Deixa eu dizer algo para você: aceite os trabalhos que estão te oferecendo na igreja. Aceite o que estão te oferecendo para você fazer, porque quanto mais te ofertam trabalhos para fazer, mais um nível de autoridade é compartilhado com você. E você vai poder manifestar o reino. Agora, se você não tem igreja, se não dá para fazer onde você está, vai para a rua, faz culto no lar, faz agendas de pregação, espere as pessoas te chamarem e manifeste o reino de Deus. Porque a seara é extremamente grande. E quem vai para a seara, queridos, enfrenta o sol, enfrenta o tempo, enfrenta aqueles lagartos, animais que estão no meio da plantação. Mas é glorioso fazer isso. É glorioso você pegar o fruto do seu trabalho. Olha só que quando Jesus acaba de dizer, ele vai dizer para os discípulos: orem a Deus. Orem a Deus. E a minha oração tem sido essa. Para que aquilo que nós estamos liberando, para aquilo que você recebeu de outras pessoas, de outros canais, seja manifestado nesse tempo. Que o Senhor envie literalmente os trabalhadores para a obra. Envie os trabalhadores para a seara, para poder trabalhar. Após Jesus fazer isso, Jesus vai fazer uma seleção. No capítulo 10, ele vai chamar os 12 discípulos. E ali vai ter o nome de apóstolos. É no capítulo 10 que vai ter a promoção. É no capítulo 10 que ele vai honrar no meio de todo mundo. É no capítulo 10 que ele vai selecionar no meio daquela multidão que estava com ele. Mas para você chegar no capítulo 10, você precisa passar pelo capítulo 9. E o capítulo 9, querido, é um momento de curas. É um momento onde ele chama, um momento onde ele fala, onde ele direciona. E é um momento onde tem que ser gerada compaixão por aqueles. É um momento onde você tem que reunir as ovelhas que estão perdidas, o aprisco que foi fechado de outros líderes, de outros pastores. As pessoas estão caindo, estão indo para o inferno. Eu digo para você, se você quer ser honrado por Deus, se você quer que no meio de todo mundo Ele chame o seu nome, deixa eu dizer algo para você, como que é esse sentimento. Tudo para a glória de Deus. Nós somos, na cidade de Amparo, receber uma impartição do apóstolo Nório Cutani. Queridos, e havia muita gente. Ele estava lá no meio, havia 80, 100 pessoas ao redor dele. E as pessoas apertando, e ele orando de um por um, ministrando um por um, conversando de um por um. Até que chegou a vez da amiga minha, que estava lá na frente. E ela disse assim: olha, eu estou com um pessoal aí. E aí o apóstolo Nório disse: chama eles. Quando chamaram o nosso nome, as pessoas falavam: abre caminho, deixa passar, eu saí lá de trás. Você consegue ver Jesus fazendo isso com os discípulos? As pessoas estão reunidas aos pés do Senhor. Uma grande multidão está reunida perto dele. Uma grande multidão está ali naquele local, porque chegou o momento da escolha. Chegou o momento de Deus separar, porque há pessoas ali no meio daquela multidão que foram fiéis. Existem pessoas no meio da multidão que estão preservando, que estão lutando, que estão guerreando. Estão fazendo o que ninguém faz e aonde ninguém vai. Estão lutando, estão enfrentando batalhas e travando guerras aonde ninguém vê, aonde ninguém é aplaudido, mas eles estão trabalhando para o reino. E aí Jesus vai começar a apontar: Tiago, vem Tiago. Jesus vai olhar lá atrás: André, vem.
Mateus, pode vir. João, cadê o João? Ah, o João está aqui do meu lado, ele nunca sai de perto de mim. Você consegue ver Jesus dizendo, cadê aquele bravinho do Pedro? E Pedro vem lá com a cara toda emburrada. Você consegue ver Jesus honrando pessoas, mas para chegar neste patamar de honra, para chegar neste patamar aonde ele vai começar a enviar, aonde ele vai começar a enviar, e a notícia é que quando os discípulos vão e voltam, os demônios se submetem a eles, pelo nome de Jesus. Cura, sinais, prodígios, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados. Tudo porque passaram pela fase. Tudo porque subiram de nível. Tudo porque aqueles 12 chamaram a atenção de Jesus de uma forma que a multidão não chamou. A Bíblia diz que, na verdade, aquela multidão andava muitos querendo comer o pão que ele multiplicava, querendo ver apenas os sinais. Você vê que existe curas, igual do capítulo 7 de Marcos, se não me engano. Aquele homem que era gago e surdo, Jesus tem que tirar ele da multidão. Porque passar muito tempo dentro da multidão, querido, vai nos fazer ficar mudos. Se você ficar muito tempo entre a multidão, você vai ficar surdo, não vai conseguir ouvir a voz dele. Não vai conseguir falar as palavras que ele quer que você fale, não vai conseguir manifestar nada. Porque hoje as pessoas andam por multidões. Quantos querem receber? Recebem, recebem, recebem. Estão cheias, estão gordas de unção, estão carregadas de unção. Mas pode correr o risco de chegar, como a parábola disse. Certa feita, o anjo da morte chegou para aquele homem para buscá-lo, e Jesus estava dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado? Para que é? O que você serviu com aquilo que você recebeu? O que você está servindo com aquilo que você está recebendo? Quantas pessoas você está servindo com a mesa que Deus está pondo diante de você? Lebar sai, remitro, louve, sai. Quem você está servindo com aquilo que você está buscando? Porque o propósito não é você, não é eu. O propósito não é o nosso nome, o propósito não é alguém olhar e dizer, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, o propósito é o reino. E só dá para Jesus nos separar para viver algo com Ele. Um nível de intimidade. Os 12 entravam onde a multidão não entrava. Os 12 viam o que a multidão não via. Existem níveis. Orabassore plove. E dos 12, 3 conseguiram chamar a sua atenção. Qual o nível da tua fome? O nível da tua fome e da tua sede vai definir o nível de unção que você vai carregar em Deus. Queridos, e ainda dos 3, um deles tinha uma intimidade profunda. Era tão íntimo dele que não morreu como os apóstolos. Não teve uma morte truculenta. Era tão amado por Jesus que foi arrebatado ao céu e escreveu o livro de Apocalipse. Existem níveis de proximidade. Existem níveis de contato com Jesus. Você pode ter o contato com um carro, olhando por fora, avaliando o quanto ele é bonito, o quanto que ele é caro, o quanto que o seu design é bom, o quanto que os pneus são novos. Mas se você tem uma proximidade, você recebe a chave. E você abre a porta e você começa a olhar ele por dentro. A visão muda pela aproximação. Quanto mais você se aproxima, mais a sua visão, ela amplia, ela mostra os detalhes. Só que se você ainda é mais próximo,
Se você tem permissão, você pode ligar aquele carro e pode dar uma volta com ele. Diga para mim em que nível que você está. Quanto tempo você vai passar ainda rodeando as coisas? Quantos anos vai passar ainda e você vai ficar rodeando? Sendo que o dono de tudo é o seu Pai. O dono de tudo é aquele que tem o poder e a autoridade. E Ele está dizendo, quantas pessoas estão lutando pelos sonhos, por vida boa. É errado? Não. É um nível de prosperidade. Só que a prosperidade, querido, é a ausência de necessidade. Não é a loucura por causa de dinheiro. Não é você gastar mais tempo trabalhando, mais tempo suando. Tem pessoas que defendem uma tese que eu não defendo. Tem pessoas que acreditam muito que do suor do rosto você come o pão. Mas eu acredito no que a Bíblia diz, que a terra não havia quem havia plantado. Porque não havia chuva sobre a terra, apenas a relva era molhada. E quando Deus fala para Adão cuidar daquela terra, ao mesmo tempo que Deus vai mandar Adão cuidar da terra, Deus planta as árvores. Deus faz tudo. E Deus ainda fala para Adão, Adão, come de tudo. Você consegue entender que quanto mais aproximação você tem com Deus, menos você vai gastar tempo com homens. Quanto mais relacionamento com Deus, menos você vai gastar tempo com homens, com coisas da terra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pensa ou fala, segundo o poder que está operando. Nós lançamos aqui tantos vídeos e tem uns vídeos aqui como chamar o poder de Deus. Queridos, o segredo maior é o poder. O segredo maior é o poder de Deus, é você estar cheio deste poder. É você andar uma vida carregada com o poder. Eu quero dizer algo para alguém que está me assistindo aqui, comece a fazer. Comece a fazer do pouco. Comece a ministrar no pouco, comece a fazer alguma coisa. Libere alguma coisa, mas deixe Deus liberar a vida que está dentro de você. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, a terra de Canaã era uma terra tão seca e árida que obrigou Abraão a descer para o Egito. Só depois Abraão vai voltar e vai entender que o poder da vida e da morte, o poder do bem e do mal, não está no ambiente, mas está no poder da língua. A Bíblia diz que todo aquele que disser a este monte, é necessário você falar, é necessário você declarar a situação. E você precisa crer que vai ser feito do jeito que você fala. Quando nós oramos por cura aqui, nós dizemos em nome de Jesus, eu ordeno agora que a cura venha, que a dor vá embora. 1, 2, 3. E eu creio aqui dentro que a dor foi embora. Quando eu creio aqui dentro e eu falo, aquilo acontece. Eu não sei qual montanha está na sua frente. Eu não sei qual tipo de montanha está, mas o Senhor está dizendo, somente fala com ela. Fala com o seu problema. Fala com a montanha que está na sua frente. E creia que se fará do jeito que você falar. Você precisa visualizar. Você precisa ver acontecer do jeito que você falou. Isso é fé. A substância da fé é essa. Essa é a substância da fé. Eu espero ter te abençoado aqui, espero ter te ajudado. Quero dizer mais uma vez, desperta. Desperta porque Deus tem. Porque esse ano é o ano que Deus vai levantar a tua vida. Esse é o ano que Deus vai te usar. Tem pessoas que estão me assistindo agora aqui que querem muito fluir em cura, fluir em unção, ser usadas pelo poder de Deus. Deixa aqui nos comentários, diga assim, eu quero. Eu quero uma mentoria, eu quero entrar em contato, eu quero receber mais. Nós vamos entrar em contato com você, liberar esta unção. Nós vamos ensinar você, dizer para você como faz, como opera, como faz todas as coisas. Aquilo que de graça recebemos, de graça vamos liberar. Esse é o seu tempo. Esse é o seu momento. Que o Pai te abençoe poderosamente. E a graça de Deus venha sobre ti. Shalom, shalom.